Olá, pessoal! Começando mais um Pode Falar, podcast com a Aline Naim. Hoje eu vou receber a doutora Aline Nunes para a gente falar sobre nutrição materno-infantil. Hoje, infelizmente, a gente com muito problema, muitas crianças não se alimentando de maneira adequada e a gente trouxe ela de maneira muito querida, aceitou o convite e está aqui para bater um papo com a gente. Doutora, como eu falo sempre aqui, eu não mordo, é rápido e obrigado por aceitar o convite. É um tema que eu vivencio, infelizmente. Acho, inclusive, que infelizmente faço parte, né, desse erro. Eu, infelizmente, tenho uma alimentação muito ruim. Tenho muito vergonha disso, eu sempre deixo isso muito claro. As pessoas acham que não, mas eu tenho um paladar infantil muito grande. Já logo, logo chego aos 40 e deveria não, tento ainda mudar, mas é algo bem difícil. Então eu imagino se para um adulto Sim. é difícil mudar, imagina uma criança e muitas das vezes crianças também que infelizmente têm algum tipo de doença ou algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade especial. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, né? Esse tema é muito importante, né? Tem crescido cada vez mais a procura, né, das mães, dos pais, por causa das crianças que não comem bem, né? Não se alimentam bem. E esse problema começa lá no início, né? A gente chega a pegar aí algumas crianças maiorzinhas, mas hoje em dia tem chegado até criança com 1 ano e meio, 2 anos, que já não aceita se alimentar bem, né? Criança com 2 anos, 1 ano e meio, eu tenho uma novinha lá que já tem mais resistente à alimentação, né? Então são coisas que a gente tem que cuidar desde o início, porque quanto mais tempo a gente espera, mais difícil fica da gente corrigir, né? Vou te dar algum exemplo básico, é a primeira pergunta que eu vou fazer, porque tem muito a ver com o que eu vivenciei e vivenciei. Não sei se é normal, mas eu já vi vários casos. No meu caso específico, o meu filho ele se alimentava bem, ou seja, quando neném ou até uma determinada idade ele comia as coisas e de repente ele parou de comer. Ou seja, ali pelos seus 4 anos, quatro e pouco, ele parou de comer. Não come praticamente nenhuma proteína, proteína que a gente fala proteína animal, né? Não come carne, não come peixe, não come frango, não come ovo. Uma criança de 8 anos de idade que não come McDonald's, não come hambúrguer. Pra você ter uma ideia, Aham. uma noção. Então, é normal a criança comer até um determinado período e quando ela começa a entender o que ela está comendo, ela para? É isso? Essa é a lógica? Mais ou menos isso. Na verdade, o que acontece? Por volta de 1 ano e pouquinho, a criança está na fase que começa a adquirir autonomia, a buscar autonomia, né? Então, é aquela criança que se interessa mais por comer sozinho, é a criança que está aprendendo a falar não para tudo, né? Então, tudo que você fala, a criança fala não. Vamos tomar banho? Não. E aí, quando chega no comer, vamos comer? Não, né? Então tudo mas é mais uma busca por autonomia do que mais em relação à alimentação em si. Só que acaba refletindo muito, porque tem a fase também das preferências, né? Então eu costumo falar aqui, desde lá da introdução alimentar, quanto mais alimento a gente expor essa criança, quanto mais sabores diferentes, texturas diferentes a criança conhecer, quando chegar nessa fase, a gente tem condição de variar mais. Que a criança você vai botar cenoura, brócolis, arroz, feijão, carne no prato. Aí hoje não quero comer brócolis. Ok, amanhã também não quero. Daqui
uma semana também não quero, mas aí você não vai tirar o brócolis do prato, só vai comer arroz, feijão, cenoura e carne. Você vai substituir por outra coisa, e por outra coisa, e por outra coisa. Então, sempre que a gente faz esse rodízio alimentar, a gente diminui a chance dessa criança ficar seletiva, né? E a gente tem 2 casos, né? Quando chega aí os 2 anos, isso a gente tem que fazer lá para 1 ano, 1 ano e meio, pegar firme nisso aí. Não deixar a criança muito solta também. Ah, não quero, não come. Não quero, não come. Não quero, não ofereço mais. Né? Porque isso a criança vai acostumando. E tem muito essa relação também com a autonomia. A criança já entende que quando ela fala não, você não coloca, né? Substituir a refeição, que é uma coisa que, às vezes, no desespero, as mães acabam fazendo. Entre deixar com fome... Ah, não posso deixar com fome, por exemplo. Tá na hora do almoço. Aí aquela criança não quer almoçar de jeito nenhum, pô, ela vai pra escola, vai ficar 5 horas na escola. Ou seja, você vai perder o domínio sobre aquela criança, porque Sim. vai passar a estar pelo menos 5 horas do dia longe de você. Aí você se desespera e fala assim, ah, tá bom, já não quer almoçar, mas para não ficar com a barriga vazia, come lá o que você quer. Existe também essa criança, ou as crianças, né, que não chega nem a provar. O problema dela talvez seja a textura do alimento. Eu tô te falando porque eu sou uma criança, entendeu? De 39 anos que tem coisas que eu não como pela textura. Sim, sim. Existe. Eu tenho gastura de mastigar alguns tipos de alimento e eu não como. Sim, porque os sistemas, eles estão muito ligados, né? Os sistemas sensoriais, eles são muito ligados. Então, o que a gente não consegue tocar, o que a gente não consegue sentir o cheiro, a gente não consegue comer, né? Quando a gente trabalha com seletividade alimentar, a gente fala muito de uma coisa que chama escada do comer, que são os passos que a criança tem que conseguir, as etapas que a criança tem que conseguir antes de conseguir comer o alimento. Então, ela tem que conseguir ver o alimento no mesmo ambiente. Tem criança que não consegue comer na mesa, não consegue ver outra pessoa comendo, né? Então, a gente tem que trabalhar essa parte. Tem criança, inclusive, que quando a outra está comendo pão, você não pode ficar perto dela. Exatamente. Tem criança que não aceita o alimento, mas se você coloca no prato, ok, bota no cantinho, não come. Tem criança que não, se o alimento estiver na mesa, nem senta na mesa. No meu caso, se a cebola tiver... Ah, eu pedi arroz, farofa, carne e batata frita. O cara botou a cebola errado, tem que tirar a cebola. Esquece, eu não vou comer aquela carne mais. Olha como é que pode. Você não tira a cebola, você não... Não tira a cebola. E além de não tirar a cebola... Como o gosto da cebola é muito forte, ela entranha, não, mas ela fica dentro do gosto da carne. Se o cara trouxer a mesma carne, eu vou falar assim, amigo, você trouxe a mesma carne, tá com cebola. E eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, eu tenho vergonha de dizer isso. Quantos lugares eu viajava, as pessoas comiam pratos diferentes, algo diferente, e eu tô lá, ó, carne... arroz branco e batata frita. Então, tipo assim, não é um orgulho para mim. Pelo contrário, é uma vergonha. E acho que eu tenho boa participação, infelizmente, nisso. Então, é algo que me incomoda muito em relação a isso. Uma outra coisa também que eu queria entender, e acho que a maioria dos pais, né, também gostariam de entender. A gente falou da textura... O cheiro também é algo que, às vezes, chama muito a atenção das crianças, né? Incomoda muito. Tem criança, por exemplo, que quando sente o cheiro, tem que sair daquele ambiente ali de qualquer maneira, porque incomoda demais. Porque incomoda demais. Ou seja, é aquilo, né? Sim, o paladar... os sentidos estão interligados, né? Então, são as etapas que eu falei que a gente vai trabalhar, né? A questão do ver, a questão do tocar, a questão do conseguir pegar, interagir, a questão de ficar confortável com o cheiro, né? Quando a gente consegue ir subindo essas etapas, aí a gente consegue que a criança fique mais confortável para provar, decidir se gostou ou não do sabor e aí sim comer, né? Mas a gente tem que trabalhar tudo isso antes. E hoje, uma coisa que tem dado muito certo, né, para trabalhar essas questões é a própria terapia alimentar,
que a gente chama, que aí nessa terapia alimentar, feito direto com a criança, né, ou os pais podem ser instruídos a fazer isso em casa, ou o profissional vai fazer direto com a criança. E aí, nessa terapia alimentar, a gente vai trabalhar essas questões sensoriais, trazendo conforto, buscando trazer conforto para a criança em cada uma dessas etapas. Não é uma pergunta de desesperado, mas é uma pergunta óbvia, lógica, que com certeza deve estar dentro do trabalho de vocês. Ah, vamos tentar. Tenta daqui, tenta dali, faz a terapia, etc e tal. Qual é a hora que um profissional ele começa a fazer substituições, infelizmente, para que não haja maior dano à criança? Vou dar um exemplo. Uma criança que não come proteína animal. Ou seja, existem vegetarianos, mas vamos lá. A maioria das pessoas, no caso dele, não é porque ele é vegetariano, estou dando o meu exemplo, claro, é porque ele não gosta mesmo. Já tentei, já consegui até fazer algumas vezes comer, mas tentativa em vão. Qual é a hora de falar assim, não, ó, eu tenho que fazer um suplemento, ou seja, eu tenho que fazer algumas vitaminas para repor aquilo que está ali, da falta daquela proteína X ou daquela proteína Y, para que o organismo não possa ter algum tipo de doença, de deficiência. Então, eu costumo trabalhar sempre avaliando essa questão nutricional das crianças, né? Então, muitas vezes a própria seletividade alimentar, ela está envolvida com as questões sensoriais, tem as questões comportamentais, né? Que começa lá com o que eu falei da questão da autonomia, e tem a questão das deficiências nutricionais. Porque existem alguns nutrientes que, se tiver em deficiência, a gente precisa suplementar, porque senão não adianta, você vai fazer a estratégia que for, a criança não vai conseguir melhorar. Porque a gente precisa estar suplementando aquela criança, precisa que aquela criança esteja com as vitaminas e minerais lá nos níveis adequados, os macronutrientes, né, carboidrato, proteína, lipídio, tudo nos níveis adequados para que o corpo dela funcione bem, né? O cérebro funcione bem, ela consiga captar os sentidos direitinho, né? E aí a gente vai trabalhar essas questões sensoriais. Em alguns casos, né, a criança precisa também de outras terapias, né? Em alguns casos o tratamento vai ser multiprofissional, mas sobre essa questão da deficiência nutricional em si, a gente tem que avaliar o que a criança come, né, de quantidade. Muitas vezes, essa questão da proteína, dependendo da idade da criança, não vai fazer... não é que não vai fazer diferença, mas assim, a quantidade não é tão grande que a criança precisa. Então, na maioria das vezes, a criança acaba consumindo o que ela precisa. Porque a criança seletiva, na maioria dos casos, toma muito leite. Então, acaba tendo um bom aporte de proteína. Ou o próprio arroz e feijão, né? As leguminosas, se come feijão todo dia, acaba tendo um bom aporte de proteína. Mas tudo isso a gente vai avaliar dentro do contexto. E né? É um ser humano individual, né? Sim. Ou seja, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E aí, se é uma criança que não come nenhum tipo de proteína, aí a gente tem que suplementar sim. Então, a gente avalia o consumo alimentar dessa criança, né? Pelo consumo alimentar, a gente já tem mais uma noção de se ela está ingerindo aquilo que ela precisa ou não. Geralmente, os exames laboratoriais costumam também mostrar pra gente, né? Dar uma noção de como que tá. E aí, a gente suplementa. Né? Mas por isso que antes de começar qualquer tratamento, a gente sempre faz uma avaliação geral, uma avaliação do histórico alimentar daquela criança, do consumo alimentar daquela criança, o que essa criança está consumindo, que horas que ela consome, quantas vezes por dia. Às vezes é uma criança que come pouco, mas come o tempo todo. Né? Não aceita nada, mas tá toda hora comendo alguma coisa. Não senta para comer um prato de almoço, mas muitas vezes tá o tempo todo comendo um biscoito, uma pipoca, um leite, um iogurte, alguma coisa, né? Então, isso tudo deve ser avaliado. Com certeza. Doutora, existe alguma coisa que a senhora já falou no início, que uma das coisas principais que os pais devem fazer desde o início
incentivar o maior número de alimentos possíveis, Sim. né? Lá um ano e pouco de idade, para meio que, vamos dizer assim, facilitar uma possível negociação. A gente tem que falar assim mesmo, porque você acaba, ó, então tá bom, então não come o brócolis, não come só a cenoura hoje. Ah, então não come nem o brócolis nem a cenoura, mas a beterraba, então pelo menos a beterraba você vai comer. Ou seja, a dica aí para os papais e para as mamães de primeira viagem, vamos dizer assim, incentive o maior número de alimentos possíveis Isso. desde muito cedo. Aham. Mesmo que não comam, tentem, ou seja, insistam na. Ah, não tentou na terça. Ah, não, aquilo ali eu já tentei 2 vezes, não gostou, não. Tenta na quinta de novo. Esse é o principal segredo inicial, assim, é fazer com que a criança tente comer o máximo de coisas possível para não chegar lá na frente com problema. Sim, e assim, tem um segredo também, né, para fazer isso, porque a gente fala, já existe alguns estudos que mostram que a criança tem que ser exposta ao alimento pelo menos 10 vezes. Pra você dizer assim, não gosta, não gostou. Muitas vezes a criança come... Exposta que você diz é experimentar. Então, desde lá da introdução alimentar, eu dei mamão, a criança fez uma cara feia e botou pra fora. Aí eu não dou nunca mais. Não gostou do mamão. Vamos pra outra fruta. Não, a gente tem que oferecer pelo menos 10 vezes. E outra coisa, hoje em dia a gente já fala muito da questão de oferecer... Tô com vergonha porque tem coisa que eu não experimentei nem 2. Eu não como de jeito nenhum. Tem que fazer uma reintrodução alimentar, né? Tem vaga para 39 anos. Não? E outra coisa é a questão que a gente fala muito hoje de oferecer os alimentos separados. Porque você pode colocar 10 alimentos juntos. Se você mistura tudo e dá aquela papinha que tem 500 legumes ali dentro, super nutritiva, mas a criança sente um sabor. E aí a gente não está estimulando essa questão sensorial. Porque se ela só sente um sabor e uma textura... Que é a maioria que é o que acontece na maioria das vezes, né? A criança comia infantil. bem, exatamente. Comia bem, comia de tudo. Mas se comia tudo junto, só sentia um gosto. Já tá aí, ó, a primeira... Já tá aí uma primeira coisa. Comia aquilo tudo junto, junto... É o famoso... Mistura no feijão, mistura não sei o que, mistura não sei lá onde. Pelo menos ele tá comendo. Mas não tá sentindo gosto, né? Então... E aí, quando ele sabe que estão botando, ele fala assim: se botar a beterraba no feijão, eu vou sentir o gosto, eu não vou comer. Exatamente. Rapaz. Cada dia que passa, aquela frase normal, vivendo e aprendendo. Doutora, a gente vai voltar para alguns assuntos, mas eu costumo sempre antes acabei essa volta de podcast, acabei esquecendo. A doutora é filha de quem? Esse sotaque não tem como não dizer. A gente quer saber esse sotaque é da onde. Eu tenho uma suspeita, mas eu não vou falar. E o porquê da nutrição e o porquê da nutrição infantil, que no caso é maternal infantil. Filha de quem? Mora aonde? Veio da onde? Fala pra gente um pouquinho da Aline pessoa, não a doutora, mas a pessoa. Então, eu vim de longe. Eu sou lá de Aracaju. Aracaju. No Nordeste. Eu fui uma vez a Aracaju. Eu gosto muito de Maceió. Eu fui muito mais vezes a Maceió, mas Aracaju também é muito bonito. E aí, em Aracaju, falei, vou para Campos. Vou para Campos, né? Conta isso aí. Então, é uma longa história. Eu vim para Campos para estudar na UENF, né? A nutrição materna infantil não foi minha primeira escolha. A minha primeira formação em biologia, sou bióloga. Vim para cá fazer mestrado, doutorado na área. E aí decidi trocar de área. E quando eu decidi mudar de área, né, decidi pela nutrição, porque essa questão da nutrição é uma coisa que me acompanha também desde cedo, porque eu também fui essa criança. Ah, entendi. Entendeu? Mas você não é mais a adulta. Não.
Agora não, fiz a reeducação alimentar, né? Esse é meu sonho. Mas eu fui essa criança seletiva, essa criança que só comia arroz, batata frita e carne, né? Eu fui essa criança, o meu irmão foi essa criança. Então, eu comecei a me interessar muito por isso, né? Depois de adulta, e melhorar a alimentação. E aí, quando eu decidi fazer outro curso, eu falei, vou fazer nutrição. E no meio da nutrição, lá estudando, eu engravidei, eu tive meu filho tem alergias alimentares, então eu trabalho com isso também. Então, aí, pronto, aí, né, foi Decidiu. a escolha, exatamente. E eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, sempre gostei. Então, na igreja eu sempre trabalhei muito com criança. Então, aí me encontrei ali. E gosta do que faz, ama o que faz. Amo o que faço. Me encontrei, depois, né, fiz biologia, fiz mestrado, fiz doutorado, mas me encontrei na nutrição materno-infantil. Então, nós temos uma bióloga em doutorado, mestrado, que depois virou nutricionista. Isso aí. E escolheu essa questão, como você mesmo disse, você vivenciou isso, né? Ou seja, você era uma criança que tinha todas essas dificuldades. Então, é um belo exemplo. Eu queria ser esse exemplo. Mas eu tenho muita dificuldade, doutora. Mas é muita. Só não tem noção. E como eu falo, eu sempre quando converso, né, com algumas pessoas, todos nós somos seres humanos com vários defeitos. Mas eu considero, se não o maior, um dos meus maiores defeitos é a minha alimentação. E eu tenho vergonha disso. E eu sou o tipo de pessoa, vou dar um exemplo, e aí vem essa questão da seletividade, né? Que é um grande defeito. Por exemplo, pizza. Se você... E o gordinho tem isso, né? O gordinho é diferente, né? Aí o gordinho tem o seguinte, pizza. Ah, não, eu vou engordar e vou comer pizza. Já que eu vou engordar e vou comer pizza, eu vou comer a pizza que eu gosto, do tal lugar, assim, assado. Ou seja, é seletivo até para isso. Porque tem uns que fazem assim, pizza em qualquer lugar. Eu não, eu tenho na minha cabeça. Já que é para engordar, já que é para fazer errado, eu vou fazer errado tendo prazer. Porque a gula, ela tá 100% ligada ao prazer, né? Ou seja, sim, comer demais, comer errado, é um pecado mortal, inclusive, né? É um pecado capital que a gente fala. Sim. E tá 100% ligado ao prazer. As pessoas descontam seus problemas, suas dificuldades também na comida. E eu acredito que a criança também possa estar, muitas das vezes, fazendo isso, né? Porque existe a nutrição alimentar, que é o meu caso, por exemplo, da dificuldade de comer coisas. E existe um outro problema que é muito maior, inclusive, que é a questão da obesidade infantil, que é uma coisa que desde cedo existem crianças com predisposição a engordar. Um por causa de tireoide, outro por causa disso, por causa daquilo outro, que também deve ser um trabalho bem difícil, porque tirar também deve ser tão difícil igual colocar, né? Uhum. E essa questão da obesidade infantil, ela hoje, pelo menos, ela tem uma visibilidade diferente. A gente percebe que de alguns anos para cá, não sei se eu estou errado, a senhora me corrija, mas os pais têm ligado mais para isso mais cedo. Tipo assim, tá engordando demais, opa, deixa eu procurar um profissional. Procede ou não procede? Sim, procede. E é engraçado que antigamente a gente tinha muito essa visão, né? Mais na época dos nossos pais, né? Para trás, que criança gordinha era criança saudável, né? E hoje em dia a gente tem desmistificado isso.
que nem sempre a criança gordinha é a criança saudável. Muitas vezes é essa criança que já vem aí com problema de saúde, uma predisposição genética que já vem decorrente da família, né, da alimentação dos pais, dos avós, né? Então tem muita coisa que a gente acha que não, mas que é passada de geração a geração, né? Por isso que eu trabalho já desde... Eu não trabalho só com criança, né? Eu atendo gestante também, eu faço acompanhamento gestacional e pré-gestacional, daquela mulher que está pensando em engravidar. Por quê? Porque bacana. desde o início, desde lá da preparação, a gente já consegue prevenir de alguma forma essa questão. Essas questões, né, que vão desencadear a obesidade infantil e outras doenças crônicas nas crianças. Ou seja, o que a mãe está ingerindo, ela faz sim a diferença na Faz vida a daquela diferença. criança. Faz a diferença. Muito mais, vamos supor assim, que muito mais da mãe por causa do período gestacional, mas do pai também. Então, no período pré-conceptivo, toda a saúde materna e paterna vai influenciar na formação daquele embrião. Né? Então, aquele embrião ele vai ter cargas genéticas ali, genéticas e epigenéticas, que a gente hoje em dia já tem bastante estudo sobre isso, da questão epigenética, né? Que são as questões ambientais, comportamentais, né? As coisas, os hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que aquilo acaba passando também. Né? Então, muitas vezes tem essa questão, né? Vamos supondo, né? Um pai que come mal, que aí o filho come mal, depois o filho do filho come mal, né? Muitas vezes é uma questão que vai sendo geracional também. Tem muitas outras coisas, mas tem a questão da epigenética também. Então, os hábitos daquele pai, de certa forma, vão causar ali marcas genéticas que vão ser passadas para o filho, que vão ser passadas para o neto, né? Então, a gente melhorando a saúde como um todo, a gente consegue evitar algumas doenças, né? A gente fala muito da epigenética nesse sentido. Então, tem a questão não só da alimentação em si, mas de outras coisas, né? Que hoje em dia já se fala bastante, da questão do aumento de uso de antibióticos, da questão dos cuidados com o recém-nascido, o tipo de parto, né? Então, Tudo tem isso muita influencia. coisa, tudo isso acaba influenciando na saúde em geral da pessoa, né? E os hábitos alimentares também. Doutora, atualmente a senhora atende aonde? Pode falar tudo, até para a gente saber, divulgar Instagram, divulga tudo um pouco aí, porque eu acho que é uma realidade muito, muito forte hoje na maioria dos pais, se não por obesidade infantil, mas pela falta das crianças ingerirem alguns alimentos. Então, eu não vejo grande quantidade de profissionais nessa área. Acho que é muito escasso, acho que em Campos é bem escasso de bons profissionais nessa área. Então, divulga pra gente. Esse pai, essa mãe que precisa dessa ajuda, desse suporte, eu sou um exemplo claro disso, você sabe disso. Foi pura coincidência, mas hoje o meu filho é paciente. Uhum. E olha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. Foi muita coincidência mesmo. Tanto que depois, quando você soube do convite, né? De uma amiga em comum que nós temos. Mas ele é fulano de tal? Ué, ele não tem um filho assim? Tem, então. E você cuida da minha joia, né? Uma das duas. E eu sei, e eu tenho muito, muito carinho e agradecimento por isso, mas queria que a senhora passasse. Pai para mãe, procura como, onde acha a doutora Aline, explica tudo aí pra gente. Então, eu aqui em Campos, eu tô atendendo tanto na Uniclin, que é lá no centro, como lá na clínica Majestic, na Pelinca, no edifício Lúmina, né? Tem outras clínicas também que eu atendo, né? Mas essas são as que eu costumo ficar mais. E em São João da Barra, tem uns dias que eu tô indo lá para São João da Barra. Então, tem um dia na semana que eu tô dando atendimento lá.
Lá em São João da Barra, na clínica Univa, que é uma clínica nova lá. Então tem um dia na semana que eu tô atendendo lá em São João da Barra. E como diz Paulinho Gogó, e o Instagram? O Instagram é alinenunes.nutri. Aline Nunes. Isso, Aline com 2 N's. E a Aline, que veio de Aracaju, come comida nordestina hoje? Porque antigamente era só arroz, batata frita e carne. Hoje come. Hoje come de tudo. Hoje come de tudo. Ah, então tá bom. Doutora, obrigado. Papai do céu abençoe, que a senhora continue ajudando não só a essas crianças, a esses nenéns, mas principalmente aos pais, né? Porque eu sei o que é ser pai, é uma responsabilidade enorme. No meu caso, nesse caso específico, eu tenho uma culpa bem complexa mesmo. Então vai uma dica para você, pai, aí, não tente dar o exemplo. É uma coisa que eu tenho uma dificuldade, talvez eu deveria ter tratado isso antes mesmo de pensar em ser pai. Mas nunca é tarde para recomeçar. Então, obrigado. Papai do céu abençoe. O podcast está aberto. Qualquer coisa que precisar, pode apurrear. Como eu falei, é rápido, não demora. E eu não mordo. Obrigado, tá? Obrigada mais uma vez, né? Eu que agradeço o convite. É muito legal estar aqui tratando desse tema, né? Como eu falei pra você, eu me identifico muito porque eu fui essa criança, né? Então, muitas vezes quando eu tô lá e eu vejo a criança do outro lado, eu vejo um pouco de mim naquela criança também, né? Acaba sendo um pouco mais fácil até às vezes. Sim. Então, é uma missão de vida, né? É muito mais do que uma profissão. É uma missão de vida. Bacana. Ajudar cada uma dessas famílias. Mas muito bacana. Eu uso muito essa palavra, missão de vida. Essas palavras, né? Sim. Foi muito bacana. Papai do céu abençoe mais uma vez. Gente, esse foi o podcast Pode Falar com a Eline Naim. Hoje a gente bateu um super papo sobre nutrição infantil, maternal também, com a doutora Aline, tá bom? Semana que vem tem mais podcast Pode Falar com a Eline Naim. Fui!